Fala galera, muito boa noite, saúde a todos aí, espero que todos estejam bem. Terminou agora o jogo do Botafogo contra o Sport Recife e o Botafogo está rebaixado para a segunda divisão, seu terceiro rebaixamento em 18 anos. O Botafogo já havia sido rebaixado em 2002, em 2014 e volta a ser rebaixado agora em 2020. Só que com um grande agravante. O Botafogo cai para a segunda divisão, não tem mais a verba de televisão e a premiação que um clube da Série A tinha quando caía para a Série B. Antigamente, até o 2018, o clube da Série A caía para a Série B e mantinha o seu percentual de verba da TV. Agora, com a mudança, a modificação no futebol brasileiro, por conta das cotas de TV e a premiação ser de acordo com a sua colocação e seu desempenho, o Botafogo vai sofrer o que o Cruzeiro está sofrendo. Quer dizer, o Cruzeiro sofreu agora no ano de 2020, o Cruzeiro não conseguiu retornar para a Série A, vai jogar pela segunda vez a Série B. E o Botafogo vai para a Série B com esse mesmo problema, com um agravante, além da verba de TV e da premiação. O Botafogo é o clube que mais deve no país, tem a maior dívida do país. Bom, eu vou falar um pouco do Botafogo. Primeiro, antes de falar um pouco do Botafogo, vou entrar na história. O que eu sempre digo aqui nos vídeos, eu tenho alguns vídeos aqui falando sobre o Botafogo, sobre o que eu acho do Botafogo, que eu discordo completamente da imprensa que diz que o Botafogo é grande, e eu falo sempre, o Botafogo não é grande pela ausência de títulos. O Botafogo é um clube tradicional que fez uma grande história no futebol na década de 50, 60 e 70. E mesmo assim, quando o Botafogo tinha grandes times, grandes jogadores, não conseguiu ser campeão. É um clube tradicional, não um clube sem títulos. O Botafogo tem mais de 100 anos de história. O Botafogo tem apenas uma Taça Brasil e um Brasileiro de 95. Que foi unificado, né? A Taça Brasil de 68 foi unificado e virou Brasileirão. Então o Botafogo é bicampeão brasileiro e tem uma Copa Conmebol de 1993, né? E nessa Copa Conmebol da década de 90 era aquele torneio de submundo da América. Os principais torneios da América que reuniam os grandes clubes na década de 80 e 90 era a Libertadores e a Supercopa dos Campeões da Libertadores. A Copa Conmebol era aquele torneio tapa-buraco de calendário que os clubes que ficavam em meio de tabelas dos campeonatos nacionais na América do Sul disputavam. Era um torneio bem esvaziado. Tanto é que quase você não viu o botafoguense falar da Copa Conmebol, o atleticano, porque era um torneio pouca visibilidade e de pouca competitividade. Mas é um título internacional, ou seja, o Botafogo tem 3 títulos. Um clube que tem 3 títulos apenas na sua história, a nível nacional e internacional, não dá para ser considerado um clube grande. Eu considero o Botafogo, sim, um clube tradicional, por ter sido um clube que durante anos conseguiu competir de igual para igual com grandes clubes como Flamengo, Vasco e Fluminense em âmbito regional. E mesmo assim, não dá para cravar, porque o Botafogo está trilhando o caminho natural que trilhou a América e o Bangu. Clubes que tiveram sua grandeza na década de 50, 60, 70 até 80. Até a década de 80, o Bangu e o América disputavam campeonatos. E conseguiam ser campeões estaduais. Conseguiam disputar o Campeonato Brasileiro, fazer bons jogos, fazer boas campanhas. O Bangu chegou na final do Campeonato Brasileiro de 85, perdendo os pênaltis para o Curitiba. Foi até prejudicado nesse jogo. Assistiu o jogo na íntegra, o Bangu foi prejudicado. O América foi campeão de um torneio nacional organizado pela CBF em 1982, o Torneio dos Campeões Brasileiros. E o Botafogo não consegue, não tem um DNA vencedor para ganhar títulos. Ganha sim o Campeonato Carioca uma vez ali na vida, outra na morte. Se a gente for pegar os últimos campeonatos cariocas, os últimos 20 anos,
quando o campeonato estadual deixou de ser uma grande competição, que até a década de 90, ali até os anos 2000, até lá para 2001, 2002, o campeonato estadual do Rio, de São Paulo, principalmente de São Paulo e do Rio, eram os campeonatos que eram competitivos, porque os clubes conseguiam competir entre si e tinha os clubes menores que conseguiam fazer uma graça, em São Paulo principalmente. Mas ao longo dos anos os campeonatos estaduais foram se esvaziando. Os clubes hoje em dia têm CTs para revelar grandes jogadores. E o que era atrativo do campeonato estadual, que eram os pequenos clubes revelarem jogadores para os grandes clubes disputarem os campeonatos nacionais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, na época Mercosul, agora a Copa Sul-Americana, né? É uma coisa que foi se esvaziando. E o Botafogo está trilhando o caminho natural, que é o que acontece no mundo inteiro. Uma cidade grande, por mais que ela tenha uma grande população, ela não suporta tantos grandes clubes. Exemplo da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem apenas 3, que é Palmeiras, Corinthians e São Paulo. O Santos é da cidade de Santos. O Santos é uma exceção à regra, porque o Santos é um clube do interior que tem muitos títulos. O Santos, ao lado do São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro e Grêmio, são os clubes mais vencedores da história do futebol brasileiro. Então você tem mais títulos importantes, que é títulos nacionais e internacionais. Né? E é um clube do interior, assim como o Guarani, que é o único clube do interior, junto com o Santos, que foram campeões brasileiros. E o Botafogo vem a cada vez mais diminuindo sua torcida, que é uma torcida mais envelhecida, uma torcida que não cresce pela ausência de títulos. Isso é normal, isso é natural, porque, igual eu falei, não tem como uma cidade comportar tantos grandes clubes. E pensar que o pai, um tio, uma mãe, um avô vai incentivar o menino a torcer para o time como o Botafogo, vai chegar um tempo quando a criança começar a entender, ir para o colégio, começar a sair, começar a ver televisão, ver o futebol, ver na internet, nas redes sociais, vai ver que ela torce para um clube que os pais forçaram ou incentivaram e que na verdade não é o que ela quer. Ela acaba migrando para outro clube, para um Flamengo, para um Vasco, para um Fluminense, para um Corinthians, para um Palmeiras, para um clube do exterior, que hoje em dia a gente vê muito essa nutelagem do cara torcer para um Barcelona, para um Real Madrid, para um Milan, para um Juventus, para um Bayern, né? Porque a globalização, essa coisa de ter vários canais de TV passando vários campeonatos, e essa coisa de ver tudo ao vivo, né? Essa coisa de celular, de internet. Então a molecada cresce e quando vê, ela tá torcendo para um clube de fora. Tem hora que a gente sai na rua e a gente vê mais camisa de clube da Europa do que de clube daqui do Brasil. Isso é um problema. E o Botafogo já não tinha uma grande torcida nem quando era competitivo, porque historicamente no Rio de Janeiro sempre foi a quarta torcida e o Rio de Janeiro hoje em dia tem 6 milhões de habitantes, a cidade, mas antigamente tinha menos, então a torcida não é grande, né? E alguns fatores de fazer um clube ser considerado grande, principalmente que eu acho, é ter grandes títulos, um clube que está sempre chegando nas finais dos campeonatos ou participando do campeonato, não sendo coadjuvante, como o Botafogo é coadjuvante há muitos anos. A última vez que eu vi o Botafogo disputar uma competição e chegar na final foi em 1999, quando perdeu a final para a Juventude. E a outra tinha sido em 95, quando foi campeão em cima do Santos no Brasileiro. De lá para cá, de 99 para cá, o Botafogo conseguiu fazer uma campanha assim, boa na Libertadores 2017, que ela foi derrotada pelo Grêmio. Mas fora isso, que foi o ponto fora da curva, o Botafogo inexistiu para o futebol, apenas um coadjuvante. O Botafogo hoje em dia faz muito o que o Guarani fez na década de 90, antes de começar a cair e sumir, o que a Portuguesa fez. Que era disputar o campeonato, ficar no meio de tabela e lutar para não cair. Essa é a vida do Botafogo é esse tempo todo. O Vasco teve sim 3 rebaixamentos, mas o Vasco vira e mexe e ganha um campeonato. A última Copa do Brasil do Vasco foi em 2011. Mas o Vasco ganhou uma porrada de títulos na década de 90, 2000. O Vasco ganhou Libertadores, Brasileiro 97, 2000, ganhou Copa do Brasil 2011, Mercosul de 2001, de 2000 foi o Flamengo. Entendeu? Então, 99 foi o Flamengo, 2000 foi o Vasco. Ganhou junto com a João Avelange.
Então você vê que o Botafogo está trilhando o caminho natural. Vai virar uma Portuguesa, um Bangu, uma América da vida. E se dá muito à sua diretoria. Essas loucuras que fizeram esse ano, contratando Salomão Kalou, contratando Honda, 2 jogadores acabados. O Honda nunca jogou nada. Eu vejo o campeonato italiano. O Honda teve no Milan, o cara nunca fez um gol, cara. Entendeu? O Salomão Kalou era eterno banco no Chelsea, nunca conseguiu se firmar como titular. Depois foi parar lá no clube lá da Turquia, lá nem jogar, não jogava. O Honda estava esquecido no time da Austrália lá, que ele nem jogava. Aí os caras vai e faz um investimento, faz uma loucura e traz esses caras. Aí põe para jogar, paga o salário estratosférico para os caras e deve o jogador, que é o companheiro deles. O Botafogo não paga o jogador, não paga os funcionários do clube. Vira e mexe, trocou 4, 5 vezes de treinador. Entendeu? Sempre faz uma contratação ou tenta montar um time, mas antes de começar o campeonato, antes de saber se vai dar liga, já começa a querer provocar o Flamengo. Esquece que o Botafogo não compete só com o Flamengo, ele compete com o Vasco, com o Fluminense, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Atlético. Essa coisa de ficar mirando o Flamengo é uma das coisas que fez o Botafogo ir sumindo cada vez mais, porque, cara, os caras focam no campeonato estadual e não ganha. E quando ganha é uma loucura. Esse ano nem na classificar para as fases finais do Campeonato Carioca não conseguiram. É um rebaixamento que, eu vou te dizer, vai ficar na Série B durante muito tempo. Não vai subir tão cedo. A não ser que aconteça o que aconteceu na Inglaterra e na França. Chegar um louco lá, milionário, bilionário, que não tem onde colocar dinheiro, e injetar dinheiro no Botafogo. Foi o que aconteceu com o PSG, que era um clube médio na França. O PSG nunca foi grande, começou a ser grande agora. Os grandes na França eram o Olympique de Marseille, Saint-Étienne, o Rennes e o Lyon. Na Inglaterra, o Chelsea e o Manchester City eram clubes médios, clubes de meio de tabela. Depois chegaram os milhões lá do mundo árabe, da Rússia lá, que Chelsea e Manchester City começou a ganhar títulos e ficar competitivo. Se não acontecer isso com o Botafogo, esquece. Vai se tornar um Bangu, um América, uma Portuguesa da vida. O que eu não acho nem nada de inacreditável, né? Não é inacreditável isso acontecer, porque é o caminho natural. Uma cidade não comporta grandes clubes. Londres, para mim, é uma exceção, mas Londres tem o Arsenal, o Chelsea e o Tottenham, que pode se considerar grandes, né? Mas se for olhar mesmo grande em Londres, é o Arsenal, por ter mais títulos e ter uma grande torcida. O Chelsea se tornou grande depois dos investimentos e vários títulos. E o Tottenham já foi um clube competitivo. Hoje em dia consegue competir. E os outros clubes da cidade de Londres são aqueles clubes que estão sempre meio de tabela para baixo. Cai, sobe, cai, sobe. Liverpool, tem o Liverpool que é grande e o Everton que é médio. Em Milão tem 2 grandes clubes, que é a Inter e o Milan. Em Turim tem só a Juventus. O Torino já foi um grande clube, hoje em dia não é mais. Na cidade de Roma tem Roma e Lazio, são 2 grandes clubes, mas são médios em questão de conquistas, né? Na Espanha tem o Real Madrid, que é muito grande, e o Atlético de Madrid, que é um clube médio. Em Barcelona tem o Barcelona, que é grande, grandíssimo, e tem o Espanhol, que é médio para pequeno, entendeu? Na França, o Olympique de Marseille, da cidade de Marseille, só tem ele. Em Paris, o PSG agora está se tornando um grande clube por conta de muito dinheiro. Ele começou a ganhar um montão de campeonatos franceses, um atrás do outro. Chegou até em final de Champions. Mas o natural, né, como eu digo, exceção a Londres e também Buenos Aires, que tem vários clubes. Mas esquecendo, todo mundo esquece que o Independiente não é de Buenos Aires. O Independiente é da cidade de Avejaneda, tá? Então você tem dentro da Argentina, dentro de Buenos Aires, River e Boca, que são da mesma cidade. Os outros clubes são grandes, médios, mas são das cidades vizinhas, né? É isso aí. Para o botafoguense, para os poucos que ainda restam, foi um rebaixamento que eu nem na rede social não estou vendo ninguém reclamar, porque parecia já conformados, ou eles sumiram mesmo, ou já pararam de torcer, ou o ciclo da vida passou para eles, mas você vê que nem inconformados eles estão mais, né?
É isso aí, um abraço. O vídeo ficou longo, mas é que o assunto era um assunto bem complicado. Vai pra segunda divisão, ó. Vai voltar não. Um abraço.